Aprender matemática do zero. Variedades enormes de conteúdos no YouTube demonstram como, por um milagre, o que é a tão desesperadora matemática. Mas espere, você entende por que você não consegue compreender a matemática? Olá, seja bem-vindo. Me chamo de Lampoy. E não, obviamente não é por você ser bobo ou boba, e sim porque o ensino-aprendizagem falha em um detalhe fundamental nesse processo educativo. Detalhe este que é crucial para o desenvolvimento de qualquer conhecimento. Já ouviu falar? Você acredite ou não, para aprender matemática você tem que saber o que é um texto. E um texto é qualquer manifestação verbal ou não verbal que transmite uma mensagem e tem a intenção de comunicar algo a um receptor. E opa, você é esse receptor. Ele pode ser composto por palavras escritas ou faladas, imagens, gestos, sons ou uma combinação desses elementos. Ok, agora entramos em um ponto fundamental, que é o seu modo de compreender a complexidade do que são esses símbolos, formas e o para que eles servem, ou existem. A ideia principal é que a matemática não passa de uma ideia, mas que se for aplicada, funciona. Então você me pergunta, como de acho eu aprendo a aplicar esses números, letras e fórmulas? Precisa aprender tudo do zero? Minha resposta é uma pergunta sincera. Você sabe me dizer o que faz um mais um ser 2? É o sinal de mais que indica adição? Ou porque uma maçã mais uma maçã são duas maçãs? Para responder isso, pense no seguinte. Uma pessoa vê o número 6 de um lado e a outra observa o número 9, pois está do outro lado. Mas elas chegam à conclusão que aquele número pode ser 7,5 mais ou menos 1,5, porque 7,5 mais 1,5 é 9, e 7,5 menos 1,5 é 6. Então, elas estão juntando duas informações e chegando ao tal famoso acordo, correto? Mas espere, uma ideia mais uma ideia, em vez de dar duas ideias, deu uma. Só que melhor? Tem sim como explicar o tal fenômeno, mas a complexidade de realmente chegar a tal dedução é muito grande. Então basta somente entender os símbolos. E opa, você os entende. Você tem uma mente pensante. Então você não está na estaca zero. Nessa estaca zero. Nossa capacidade de encontrar a matemática nas coisas já é fato há anos. Você só tem que compreender detalhes de que você já conhece e sabe que pode utilizar ao seu favor, explicando fenômenos, deduzindo ou até mesmo renovando. A partir disso, o Homo sapiens sapiens, além de encontrar e utilizar a matemática, encontrou outros modos de facilitar cada vez mais que ela fosse complicando nesse mundo das ideias. Como uma história. Os números são de 1 a 9. Uma coisa existe, então uma coisa existente mais uma coisa existente será duas coisas existentes, e por aí vai. Mas e o nada? Como será definido? Coloque uma circunferência elíptica e chame de zero. Mas temos mais que 9 ovelhas. E agora? Como iremos contar? Coloque o zero na frente do número representante e conte mais 9. E quando essa cadeia acabar? Repete esse ciclo com os demais números. E assim surgiu a numeração decimal. A matemática é uma ideia que facilita o modo de compreendermos algo já existente por meio de uma ideia que simplifica tudo isso em nossa mente. Nossa, mas eu não consigo entender quando coloca letras, aquilo é do Satã. Calma, à primeira vista até parece complicado, mas vamos entender o porquê isso ocorre de verdade? Você tem que viajar para um lugar, com uma distância desconhecida, que não se sabe quantos km tem para percorrer, mas você sabe que a sua motinha faz 14 km no litro. Entretanto, por ironia do destino, alguém te informou que você precisará de 10 litros de combustível para chegar naquele determinado local. Ok, agora bora analisar e interpretar textualmente tudo isso, da maneira correta e descobrir qual é a pergunta? Sim, isso mesmo, a pergunta. Temos uma coisa desconhecida, que é a distância, e queremos descobri-la. Então colocamos ela como uma ideia matemática que faz parte de um cálculo. No caso, representando essa ideia por um símbolo ou uma letra usual, como as 3 primeiras do alfabeto ou as 3 últimas.
E sabemos de uma informação verdadeira, que foi lhe informado, que sua motinha faz 14 km no litro, que nada mais é que 14 km rodado para quando 1 litro de combustível é gasto, certo? Então, calma aí. Sabemos que 14 km está para 1 litro, mas sei também que irei gastar 10 litros de combustível. Logo, 14 km é igual a 1 litro, então x km vai ser igual a 10 litros, correto? Em termos técnicos, sim. Mas me fale aí, você já faria a regra de 3 sem nem ao menos saber o porquê ela funciona, né não? Você chegaria ao resultado correto, pois aí ocorre a proporcionalidade. Se duas grandezas, A e B, são proporcionais, então o termo A1 dividido para B1 vai ser igual a 2 dividido para B2. Logo, 14 dividido para 1 tem que ser igual a x dividido para 10. Entendemos que essa proporcionalidade, de acordo com as regras matemáticas, será 14 vezes 10 igual a 1 vezes x. Então, x vezes 1 é x, e 14 vezes 10 é 140, que resultará em 140 km de distância, que era a ideia / pergunta que você procurava. Mas sabe curioso? Se você pega a mesma fórmula, como você faria? Provável que iria passar 10, que está dividindo, para o outro lado da equação multiplicando. E parabéns! Você é um ótimo jogador ou jogadora de vôlei. Acho que é contagiante entre os matemáticos. Vem cá, você já escutou que tem que isolar a incógnita, né não? E por isso faz assim. Porém, mais uma vez, você está vendo a matemática ou só a está sistematizando? Quando isolamos a incógnita, significa que tudo que fazemos de um lado da equação para sumir com os números junto a essas letras ou símbolos, temos que fazer com o outro lado também. Por exemplo, 14 dividido para 1 igual a x dividido para 10. A gente tem uma incógnita e precisamos isolá-la. Logo, eu irei multiplicar essa incógnita por 10 para que 10 se cancele com o divisor 10. Assim, restando x. Mas tudo que eu fiz de um lado da igualdade, eu também precisarei fazer do outro. 14 dividido para 1 é 14. Mas ok, eu tenho que multiplicar esse 14 por 10. Logo, 14 vezes 10, 140. X é igual a 140. Viu? Não tem essa de ficar jogando letras ou números para um lado e para o outro. E assim é em toda a matemática. Quer ver? Divisão. X dividido para 50 é igual a 30. Ok, temos a incógnita e precisamos isolá-la. Vamos multiplicá-la por 50, para que 50 se cancele com 50. Logo, também terei que multiplicar o 30 por 50. Ok, então, restando x igual a 1500. Na soma, é a mesma coisa. X mais 11 igual a 30. Ok, temos uma incógnita e precisamos isolá-la. Temos um termo positivo mais 11. Então, vamos trazer um termo negativo menos 11, cancelando os dois e restando somente x. Porém, eu também tenho que trazer esse termo negativo menos 11 para o outro lado da igualdade. Então, será x igual a 30 menos 11. X é igual a 19. Na subtração, é o mesmo. X menos 22 igual a 60. X menos 22 mais 22. Por conta que tem um termo negativo, eu trouxe um termo positivo. É igual a 60 mais 22, pois tudo que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. X é igual a 60 mais 22. X é igual a 82. Então, joia, é no fim que vemos a verdade do ensino ser um processo seletivo, onde somente os que sabem aprender são os que fogem desse padrão sistemático do cotidiano. E por isso, não existe essa de aprender matemática de algum lugar ou instante. Você deve conhecer o que está fazendo a qualquer momento que surgiu o interesse. Assim como você aprendeu que a palavra mamãe era boa. Obrigado por ficar até o fim. Bons estudos!